bom dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão aqui pelas ondas da M560 Rádio Costa do Sol. Eu sou o Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. E começa agora o quadro A Voz do Servidor. É o SSMA levando até você informações importantes sobre o funcionalismo público municipal araruamense. E hoje estou aqui do meu lado, Dr. Cid Maggioli, do espaço dedicado à saúde, o Saúde Trabalhador. Bom dia, Dr. Cid, tudo bem? Bom dia, querido Pablo, bom dia, ouvintes da 560, essa da nossa parceira, nossa Rádio Costa do Sol. Doutor Cid, é muito bom recebê-lo novamente aqui no quadro do sindicato para a gente falar sobre saúde, de temas que são importantes para o trabalhador. Doutor Cid, a gente hoje vai falar sobre leptospirose, não é? E quando se fala em chuvas, em enchentes, muito se ouve falar na leptospirose, que é uma doença transmitida pelos ratos. Mas qual seria a definição dessa doença? Para quem está ouvindo a gente realmente ficar informado sobre a leptospirose. Pablo, é importantíssimo a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a leptospirose. Quando se fala leptospirose, a doença transmitida pelo xixi, pela urina do rato, pensa-se que somente a leptospirose seria transmitida nas zonas urbanas, onde com as enchentes a água entraria em contato com a urina do rato e daí a transmissão. Lé do engano. Até mesmo nas áreas rurais pode-se haver essa contaminação pela urina do rato, através das enchentes, até mesmo da lama. Chove-se muito, faz a lama. Se o rato tiver intocado em algum lugar, ele é capaz de produzir a leptospirose. Então, o problema é até um pouco maior do que a gente imagina, porque quando a gente pensa em leptospirose, a coisa fica muito associada a enchentes, né? E, por exemplo, tem uma enchente, se tem muita água no local e aquela água fica ali parada durante muito tempo até baixar e tem aquele ambiente propício o rato urinar naquela água. Mas então é possível ter a doença até numa poça d'água? Perfeito, Pablo. Partindo do princípio, a leptospirose ela é uma zoonose, ela é causada por uma bactéria que nós chamamos lípido tipo leptospira. E ela é eliminada, principalmente da urina dos roedores. Ela permanece na coleção da água, à espera de uma pessoa que adentre nessa água. Mas não importa se essa água esteja na zona urbana ou na zona rural. E ela entra o quê? Essa bactéria, ela invade pequenas lesões que a pessoa tenha na pele, na mucosa, até mesmo na mucosa oral, nasal ou ocular. Então, Cid, a transmissão da doença ocorreria então da seguinte forma: às vezes a pessoa tem um corte minúsculo na pele e então ali tem um caminho, uma abertura, independente do local que seja. Teve o contato com essa bactéria, ela pode começar a desenvolver a doença daí. Não precisa necessariamente beber aquela água. Perfeito, Pablo. Nós chamamos isso de porta de entrada. Normalmente é no pé. É muito comum pessoas, principalmente diabéticas, portadoras de aquela frieira, aquela famosa frieira, aquela que dá entre o dedo mindinho, lá no pé, ou então no dedão. Então isso é fundamental, cuidar dessas micoses. A micose da unha também, onicomicose. Então, qualquer porta de entrada pode ser o bastante para essa bactéria, chama-se leptospira, contaminar o indivíduo. E como a pessoa pode descobrir que ela está com a doença, está com a leptospirose? Os sintomas dela são simples ou são complexos? Como que funciona a detecção dessa doença? A leptospirose não é um diagnóstico muito fácil, não. Porque tem alguns sintomas que são parecidos com várias outras patologias que nós temos no nosso dia a dia, Mas é importante colocar o seguinte, que o período de incubação, ou seja, a pessoa entrou em contato com uma água contaminada até começar a surgir os sintomas. Pra você ter uma ideia, meu amigo, pode variar de 2 a 45 dias. Temos aí uma média de 7 a 10 dias. É a média em que há essa manifestação maior. Mas de 2 a 45 dias, a pessoa que entra em contato com uma água contaminada pode desenvolver a doença. Os sintomas, inicialmente, pode ser uma dor de cabeça, calafrio, a dor muscular, principalmente na panturrilha. A panturrilha é a batata da perna, Pode também apresentar problema de os olhos avermelhados, que nós chamamos hiperemia conjuntival,
Então, 45% dos indivíduos contaminados, né, mais ou menos isso, 75% dos pacientes contaminados com a leptospira pode desenvolver essa forma branda da leptospirose. Vai ser tratado pelo médico ambulatorialmente. Agora, o grande problema é a forma grave, que cursa com isso tudo e mais a icterícia, aquela coloração amarelada nos olhos, problemas renais, problemas hepáticos no fígado e uma forma grave que precisa internação e às vezes leva até a morte, ao êxito letal, à morte, infelizmente. Então, Cid, pelos sintomas que você está relatando, às vezes uma pessoa que está com uma dor de cabeça simples e teve contato com algum tipo de água suja tem que ficar em alerta, não é? Porque às vezes pode ser o início dos sintomas de uma leptospirose e que pode até levar a esse quadro mais grave da doença que o senhor acabou de relatar. E o que a pessoa pode fazer? Qual o tratamento para essa doença? Ô Pablo, tratamento em si é a base de antibiótico, principalmente a doxiciclina, né? Um antibiótico específico para essas zoonoses. Podemos usar também a streptomicina, mas isso aí já é mais complicado porque requer um tratamento com o paciente internado, entendeu? Mas, com certeza, o tratamento para leptospirose ele é medicamentoso através do antibiótico. Agora, eu acho que o grande lance que todos nós temos até o dever, né, é de tentar o máximo possível evitar esses roedores na casa da gente, onde a gente convive diariamente. Então, eu acho que problemas de higiene são fundamentais para todos nós. E temos que cobrar isso também daquelas pessoas que não têm esse hábito de higiene. Né? Deixar restos de alimentos, né? Deixar coisas estocadas de uma maneira assim totalmente ilegal, imoral, né? Perniciosa, né? Então eu acho que é importante esse controle, né? Do rato, para evitar a formação, o acúmulo desses objetos e alimentos que vão chamar atrativo para o rato, para o roedor se alimentar. Então isso é fundamental, né? E logicamente termos também cuidados básicos de não deixar o teu filho ou nós mesmos não entrarmos, né, num momento de enchente ou que tenha uma água maior, entrarmos sem uma devida precaução. Que precaução é essa? Seria aquelas botas. Por isso que os trabalhadores rurais, os coletores de lixo, as pessoas que trabalham fazendo a manutenção das ruas, têm obrigação de usar aquelas botas de plástico para poder se isolar justamente dessas águas contaminadas. Daí a prevenção, e cabe muito bem no nosso programa, né, esse momento fantástico que é nos proporcionado, cobrarmos o uso do EPI, ou seja, desse equipamento de proteção individual, que é a bota plástica, para nos isolarmos desses agentes tão perniciosos que causam a leptospirose, como o rato. E aí então fica a dica e o esclarecimento do Dr. Cid Maggioli em relação à leptospirose. E o Dr. Cid até, de uma forma bastante interessante, é o quê? Que não adianta apenas ter uma certa aversão ao rato. Ninguém quer ficar no meio dos ratos, mas tem que ficar em alerta, porque se tem restos de comida, se tem um ambiente propício para esse bicho, que é um bicho perigoso porque pode ajudar a transmitir doenças, ajude a acabar no ambiente que é propício para esse tipo de roedor. E você fazendo sua parte também, como o Dr. Cid falou, cobrando do seu vizinho, das pessoas que você tem ligação. Dr. Cid, quero agradecer a sua presença aqui no quadro A Voz do Servidor, trazendo esses esclarecimentos sobre a saúde do trabalhador, que são importantíssimos. Ok, Pablo, um grande abraço para você, para todos os nossos ouvintes da 560, da nossa querida e companheira Rádio Costa do Sol, e um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E você que acompanha sempre aqui o quadro A Voz do Servidor, dentro do programa Fala Cidadão, vai encontrar outras edições com a participação do Dr. Cid, falando sobre temas importantes para você se prevenir, para você cuidar da sua saúde, nesse espaço, no nosso quadro, chamado Saúde Trabalhador. E vale lembrar que, se você quiser sugerir o seu tema, você pode enviar um e-mail através do endereço comunicação.ssma@gmail.com, comunicação.ssma@gmail.com,
ssma@gmail.com e enviar sua sugestão do que você gostaria de ouvir através dos esclarecimentos do Dr. Cid aqui no Saúde Trabalhador. E vale lembrar também que se você já está lá, já é amigo do sindicato no Facebook, envia sua mensagem, envia sua sugestão, fala, olha, eu quero ouvir o Dr. Cid falando sobre esse determinado assunto. E ele com certeza, com a sua sabedoria e boa vontade, vai trazer esse tema que você sugeriu aqui no nosso quadro. O quadro A Voz do Servidor vai ficando por aqui. Vou deixar o telefone do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama para você se informar sobre qualquer assunto. Você, servidor municipal, quer se informar sobre filiação, sobre os cursos que o sindicato oferece, se você quiser se informar sobre o serviço de assessoria jurídica que o sindicato oferece para você também, pode ligar pelo 2665-6273. 2665-6273. O endereço do sindicato, caso você ainda não tenha ido até lá, é Rua Ivone de Oliveira Souto, número 569, no centro de Araruama. É uma referência para você chegar lá com facilidade ao mercado municipal. Então, eu quero agradecer a sua audiência por você ter acompanhado a gente até esse momento. Vale lembrar que o quadro do sindicato, A Voz do Servidor, volta na próxima segunda-feira, aqui dentro do programa Fala Cidadão. Deixa um abraço para você e até a próxima.